Olá, boa tarde. Hoje é sexta-feira, 22 de janeiro de 2021. Agora são 3 horas e 46 minutos. Nós estamos ao vivo pelo YouTube, Facebook, TV Câmara de Rio Preto e Rádio Educativa FM. Essa é a nossa transmissão de número 136 desde o início da pandemia da Covid-19. Hoje nós teremos a presença da gerente da Vigilância Epidemiológica de Rio Preto, Andréia Negri, que vai apresentar os dados da pandemia na cidade. Também do secretário de Saúde, Dr. Aldenis Borim, que vai dar alguns recados sobre a vacinação, sobre a ampliação de atendimento também. E, por fim, da secretária de Educação, Fabiana Zanqueta, que também tem informações importantes a respeito da Secretaria Municipal de Educação. Antes da gente iniciar, gostaria de registrar e agradecer a presença do intérprete de Libras, Domingos Carvalho, que faz parte dessa transmissão por meio de uma parceria entre o Lar de Fátima e a Secretaria da Mulher. Nós vamos iniciar então com a nossa secretária municipal de Educação, a Fabiana Zanqueta. Boa tarde, Fabiana, seja bem-vinda. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Inicialmente, eu gostaria de dizer que foram 20 primeiros dias de muito trabalho, muita dedicação de toda a equipe da Secretaria de Educação, a equipe pedagógica, a equipe administrativa, com o apoio do prefeito Edinho Araújo e demais secretários, para que nós pudéssemos, nesse momento, tomar as melhores decisões pautadas em protocolo e segurança, tanto da comunidade escolar e especialmente dos nossos alunos. Nós tivemos definições de calendário que datam do final do ano passado. O calendário escolar do município de São José do Rio Preto, ele se inicia no dia 1º de fevereiro, ou seja, não na próxima segunda, na outra segunda. Dentro desse calendário, há a previsão da retomada dos professores para fazer o planejamento escolar a partir de quarta-feira. Todo esse calendário já estava pré-estabelecido. Nesse momento, face à situação atual, inclusive hoje exposta pelo Plano São Paulo, conversas com a Secretaria de Saúde, seguindo as recomendações e orientações. Tivemos também uma deliberação do Conselho Municipal de Educação. Foi decidido que as aulas iniciarão de forma remota. Ou seja, durante o período de planejamento dos professores, que acontece nos dias 27, 28 e 29, será organizado a forma de retomada das aulas a partir do modelo remoto. Esse modelo, num primeiro momento, adotará critérios para avaliação e diagnóstico da situação atual e retomada das aulas, atribuição de atividades e tarefas para os alunos. Os pais e responsáveis podem ficar tranquilos. Os professores entrarão em contato, num primeiro momento, para passar as instruções. É um momento de acolhimento, é um momento de orientação, é um momento de esclarecimento. Nesse momento exato, as gestoras das escolas estão passando por um treinamento, por uma capacitação, com acompanhamento da Secretaria de Educação e orientação da Secretaria da Saúde, quanto aos protocolos para acolhimento dos professores e também dos pais e responsáveis para a retirada de material e também para entrevistas, para nós termos uma dimensão da situação atual dos nossos alunos. Portanto, esse é um momento de dedicação, é um momento de acolhimento, é um momento onde, juntos, nós precisamos construir essa história, construir essa proposta, para que os alunos tenham o menor prejuízo possível. Já há um histórico do ano de 2020. Nós precisamos retomar isso e precisamos fazer um ano de 2021 preocupado com a qualidade desse ensino para que a gente possa, sim, garantir uma qualidade de educação à altura das nossas crianças. Muito obrigado pela presença, pela oportunidade.
Boa tarde. Então, nesse momento, vamos dar início à apresentação dos dados sobre a situação epidemiológica do coronavírus aqui no município de São José do Rio Preto. Então, foram notificados até o momento 159.272 pacientes suspeitos de coronavírus. Destes, 137.747 foram testados para a doença, 98.080 pessoas tiveram resultados negativos e 39.667 casos foram confirmados da doença. Destes, 1.008 casos foram a óbito, correspondendo a 2,54% de letalidade. Temos até o momento 35.454 casos recuperados da doença. Em relação aos profissionais de saúde, nós tivemos até agora 3.296 profissionais acometidos da doença confirmadamente. Ou seja, esses profissionais tiveram a doença e ainda ficaram afastados aí da força de trabalho, que é um item muito importante para nós, tanto da Secretaria da Saúde quanto dos serviços privados, porque a gente precisa que esses profissionais eles estejam saudáveis e que não tenha nenhuma outra condição para que a gente possa cuidar das pessoas. Em relação aos casos graves, nós temos 3.982 casos graves e tivemos um coeficiente de incidência até o momento de 8.610 casos para cada 100 mil habitantes aqui em Rio Preto. Queria alertar para vocês que esses dados, eles ainda podem sofrer algumas alterações, porque nessa semana nós tivemos uma estabilidade do sistema ESUS, que é o sistema que nós colocamos os dados, são notificados os dados de casos leves, certo? Então, até o momento, de ontem para hoje, foram atualizados mais 119 casos confirmados da doença, 89 pelo exame RT-PCR e 30 por exames de teste rápido. E estes testes rápidos, eles também são tanto testes sorológicos como testes de antígeno, tá? E os óbitos confirmados nas últimas 24 horas foram 6 óbitos. A nossa positividade aqui no município, vocês podem observar nas últimas semanas que ela vem com uma tendência de aumento. O que a positividade quer dizer? Quer dizer que de cada 100 pessoas suspeitas internadas em relação aos casos graves, que é a linha amarela, vocês podem ver que cada 100 pessoas internadas, 74 delas acaba sendo positivo para a Covid. Então, um percentual de positividade muito alto. E em relação aos casos graves, essa taxa ela tem oscilado, que nesse momento está em 29%. Também ela fica numa tendência mais estável, o que é um bom sinal quando a gente fala da questão da transmissão do vírus. Mas também, se eu tenho um grande número de suspeitos, eu tenho uma positividade mediana, eu vou ter muitos casos, porque essa positividade ela é proporcional ao número de notificados. Em relação aos casos leves, vocês podem ver nesses próximos slides que da semana 53 para 51 nós tivemos um aumento importante, quer dizer, do fim do ano para a primeira semana do ano de 2021. Só que da primeira semana para a segunda, nós tivemos uma queda de 15%, 16% desse número de notificados. Atualmente, nós estamos na semana 3, tá? Então, a semana 2 realmente não vai entrar muita notificação, já está notificado o que tinha que entrar. Então, essa redução, o que ela quer dizer? Ela quer dizer que diminuíram as suspeitas, certo? Que é um bom sinal nós iniciarmos uma tendência de redução de suspeitas de caso leve. Será que essa tendência vai se manter? Porém, vocês podem ver que, apesar de estar nessa redução, ainda é um alto número de casos. Vocês podem ver que na semana 1, nós chegamos a quase 8.000 suspeitas de casos de Covid. E lá no nosso pico, próxima semana 31, 32, nós tivemos 6.000 casos suspeitos de Covid. Ou seja, em termos de suspeitas, nós ultrapassamos aí o pico da nossa primeira onda. Em relação aos casos graves, vocês podem ver que foi ao contrário. Enquanto da semana 1 para 2, nós tivemos uma redução de casos leves. Em relação aos casos graves, o que acontece? A gente teve esse aumento, que é o que a gente fala sempre na Secretaria de Saúde, o secretário também sempre falou muito. Depois que a gente tem muito caso leve, a gente acaba tendo mais internações e, infelizmente, depois dessas mais internações, poderemos ter aí um aumento nos óbitos. Então, ficar muito atento quanto a isso. A média móvel dos casos confirmados de Covid, vocês podem ver, a gente apresenta ela sempre para vocês.
Então, com essa redução que eu mostrei para vocês, da semana 1 para a semana 2, os casos leves, ela deu essa leve tendência de queda do número de casos na média, ou seja, da média de número de casos, o que também condiz com as projeções aí do nosso colaborador, professor Dimitar, matemático do IBILSE, que também faz essas análises para nós. Vocês podem ver que no período de 69 dias, nós estávamos aí em 1º de novembro com uma média de 49 casos, chegamos a 237 casos praticamente lá no dia 9, e agora estamos aí na média que ele coloca das aproximações, em torno de 80 casos. Nós estamos ainda ali trabalhando com um dado de 7 dias atrás, mais ou menos, que é de 257 casos em média, certo? 7 dias do dia 14. Desculpa, dia 14. Na média móvel, próximo, de óbitos confirmados por Covid, vocês podem ver que na tendência, que é essa linha rosa, que é a aproximação que o professor Dimitar faz, ela está com uma leve tendência de aumento, que foi o que a gente já comentou durante o ano todo, que quando a gente tem um aumento de casos graves, a gente começa a ter uma tendência para aumento de óbitos. Próximo. E aqui, esse é o gráfico da média móvel dos casos confirmados de Covid internados, que, embora ele tenha uma tendência para os próximos dias até uma redução, porém, a gente ainda está com uma média de 21 casos novos com Covid confirmado internados, o que vem mantendo as nossas taxas de ocupação elevadas, né, acima de 70%, que é esse próximo slide. Vocês podem notar que a gente estava numa crescente importante até o dia 12 de janeiro nessa taxa de ocupação. Ela crescia a cada dia. Agora vocês podem ver que nos últimos 7 dias ela tem estabilizado. Então tem mantido entre 73, 75, então mas mesmo assim é uma taxa elevada. Isso corresponde ao que está acontecendo em relação ao número de casos. Se continuarmos uma tendência de redução de casos leves, para as próximas semanas poderíamos ter uma tendência de redução de casos graves, e isso impactaria nessa taxa de ocupação. Mas precisamos observar, porque por enquanto nós ainda estamos com uma elevação do número de casos graves. Esse próximo slide, ele traz sobre a velocidade, né, o RT, que a gente sempre fala. O que é esse RT? É a capacidade que o vírus tem de infectar outras pessoas, é a velocidade de contágio que a gente fala. Então, como ele estava em 1.026 na semana passada, quando a gente fez a live, ele estava elevado. Esse 1.026 corresponde a essa linha vermelha. Se a gente continuasse nesse ritmo, nós teríamos mais 2.300 casos aproximadamente para os próximos dias, o que não condiz, porque com essa redução, como eu mostrei para vocês, os casos leves, ele já impactou nesse RT. Esse RT ele já caiu, o de hoje, calculado hoje, para 1.0135. Parece uma queda pequena, mas ele corresponde a praticamente 2.300 casos. Então, não é pequeno quando você vê esse número, né, a reprodução dele. Mas o ideal mesmo ainda seria que ficássemos abaixo de 1. Então, precisamos manter todas as medidas de distanciamento, uso de máscara, não sair desnecessariamente, porque esse gráfico mostra muito bem isso. Quanto mais as pessoas se aglomerarem, mais o nosso RT tem a tendência de aumentar, porque nós temos aí em torno de 8, 10% da nossa população acometida sabidamente, que são esses 39 mil casos confirmados da doença. Mas ainda temos uma grande parcela da população que ainda é suscetível à doença. No próximo slide, estamos apresentando aqui os dados já acumulados, né, de internação. 286 casos hoje internados. Vocês devem lembrar que nas lives anteriores nós chegamos a informar 320, 330 casos internados. Então, corresponde aí a ocupação acumulada, uma tendência aí de redução. 110 em UTI e 176 em enfermaria. Dos casos confirmados de Covid, então internados no momento são 167, 85 estão em UTI e 82 em enfermaria. Aqui eu vou falar para vocês sobre a nossa mortalidade no município de São José do Rio Preto. É muito importante que vocês prestem atenção que a gente tem aí uma zona amarela, né, meio rosada, e depois tem uma outra aí que é uma curva para cima dessa média. Essa
parte mais rosada, amarela, ela é uma média constante. Vocês podem ver que praticamente todos os meses nós temos uma média de óbitos que ocorreram do ano de 2017 até o ano de 2020. Então, nós fizemos essa média. 2017 a 2019. E a linha de cima é o ano de 2020, aqui para o município de São José do Rio Preto. Então, nós estamos trabalhando com excessos de óbitos que ocorreram aqui no município de janeiro a dezembro do ano de 2020. Vocês podem ver que deu 1.092 óbitos a mais do que a nossa média anual. Corresponde a 33% dos óbitos ocorridos aqui no município. Esse número do excesso de óbito que ocorreu, vocês podem ver que corresponde muito ao que aconteceu de diferente aqui no município, que foi a ocorrência de Covid. Então, representa muito isso. E representa que desse excesso de óbito, praticamente todos os óbitos foram realmente colocados como Covid nesse excesso ao longo do ano, porque foi o que causou. Então, quando fala Rio Preto tem 1.008 óbitos de Covid, é porque todos eles foram muito bem investigados, muito bem analisados, e ainda por cima nós coletamos casos de óbitos que o paciente teve uma história, né, chega parado, às vezes não tem como coletar a amostra antes, nós coletamos até pós-morte. Então, a gente faz uma investigação muito minuciosa de todos os óbitos com relação às doenças de notificação compulsória. E como a Covid é uma delas, também é feita essa investigação. Nesse próximo slide, nós colocamos aí o dado que está disponível, né, no site da Secretaria Estadual do Estado de São Paulo e também do site do Ministério, como vocês podem ver na legenda, quem quiser acessar, está disponível lá. Só que tem um porém, ele ainda nesse site não tem o ano fechado, não tem os dados de todos os municípios com os dados fechados do ano, tem os dados até agosto. Então, para uma comparabilidade até com outros municípios, né, Rio Preto, como que está a mortalidade em Rio Preto por Covid? Realmente foi tão impactante? Foi, porque cada morte perdida por essa doença realmente nos abala muito e a gente pensa que poderíamos melhorar. Poderíamos enquanto cidadãos também, né, gente? Porque, assim, ao momento que a gente sabe que tem uma doença que está transmitindo, nós, serviços de saúde, temos que adequar e ter uma capacidade de resolver e atender essas pessoas, e as pessoas precisam colaborar aí com o distanciamento. Mas, voltando aqui para os casos, vocês podem ver que em Rio Preto, então, até agosto, com dado fechado até agosto, nós tínhamos um excesso de óbito, até aquele momento, 383 óbitos em excesso, correspondendo a 16,9% dos óbitos acima da média ocorrida. Quando a gente vai analisar, aí nós pegamos aleatoriamente, tá? Vários municípios, alguns principais aí que têm um número elevado de óbitos, ou mesmo uma mesma população parecida aqui com a de Rio Preto. Quando nós vemos aí São Bernardo do Campo, naquela época ele tinha 1.012 óbitos em excesso em relação ao total de óbitos ocorrido no município. Já correspondia a 36,35%, a mais do que o esperado para aquele ano. Quando nós vemos aí a cidade de São Vicente, já são 26,29% do excesso de óbito para o mesmo período. Então, seguindo a mesma lógica, Guarujá, 26% do excesso de óbitos para o mesmo período. Então, comparando todas as cidades para esse período, esses excessos de óbitos, eles ocorreram mesmo em todo o estado de São Paulo e deve ser muito bem avaliado. E aí, no final, quando esses dados também estiverem disponíveis no site da Secretaria de Estado, nós também estaremos apresentando aqui, até para ver qual que foi o percentual realmente entre todos os óbitos que foi por Covid ou poderia ser atribuível à Covid. Aqui em Rio Preto, como eu falei para vocês, os 1.092, nós já temos 1.008. Então, realmente, todos os óbitos que foram excesso, nós podemos aí falar que foi praticamente 100% atribuído à Covid. Quando falamos do município de Osasco, isso naquele período até agosto de 2020 foi 15,3%. O município de Campinas, naquele período, estava com 17,1%. E o município de Santos com 16,31%. Então, praticamente, quase todos os municípios que nós elencamos aí, vocês viram que teve um aumento
E do mesmo número que São José do Rio Preto, para mais. Rio Preto teve 16 e vocês podem ver que todos esses municípios também tiveram esse mesmo percentual. Existem outros municípios, é claro, no estado de São Paulo, que tiveram percentuais menores, mas também correspondia a excessos. E tem o município também de Araraquara, que nós avaliamos. Vocês podem ver que na média anual dele, ele até teve uma redução. Precisamos saber o que explica isso, tá? Porque assim, Covid foi uma doença que veio acometer todo o Brasil, todo o mundo, elevando os óbitos de todas as localidades, e nesse local, alguma coisa a gente precisa ver em relação à informação desses dados, ou mesmo como que a gente pode buscar. Pode ser que realmente esteja essa informação, e eles tiveram aí uma redução na média de óbitos até aquele período, de 30 óbitos até agosto. Próximo slide. Ainda falando dos óbitos, então vocês podem ver que é muito importante todo o cuidado. Em qualquer lugar que você vá, tem um risco. Então a pessoa fala, eu vou viajar para algum lugar, eu vou fazer tal coisa, tomar todas as medidas de proteção. Aqui no município de São José do Rio Preto, nós fazemos o exame pela rede SUS com o Instituto Adolfo Lutz e com o laboratório de virologia da FAMERP, ou o laboratório do HB, da FUNFARM. E esses exames, eles são lançados num sistema do Estado. Então, como que a gente está fazendo agora? Disponibilizando o resultado para o paciente sem ele ter que sair de casa, tá? Como faz em outros laboratórios privados. Então, eles vão acessar, a pessoa que colheu um exame, a partir de hoje, na rede pública, vai receber um acesso, né, vai receber um usuário e senha, tá? Esse é um modelo. Vai estar o nome dele, e ele vai entrar nesse site, https:// né, exames.riopreto.sp.gov.br/covid, e ele vai conseguir acessar o seu resultado. Ressaltamos para a pessoa entrar dentro de 72 horas, até, se tiver um final de semana no meio, de 4 a 5 dias para estar verificando esse resultado. Quero ressaltar também que vocês vão receber um resultado, ele é um boletim informativo do seu resultado, certo? Do exame. Se o paciente precisar de um laudo médico, laudo do exame, aí ele tem que procurar a unidade, entrar em contato com a unidade, que ele vai ter o laudo do Instituto Adolfo Lutz, ou mesmo o do laboratório do Hospital de Base, que são os 2 laboratórios referências aqui do município. Era isso que eu queria apresentar para vocês. Passo a palavra, então, agora para o nosso secretário de Saúde, Dr. Aldenis Borim. Boa tarde a todos. Boa tarde, Letícia. Boa tarde, Andréia. Nós iremos apresentar agora os dados que foram divulgados hoje pelo governo do Estado em relação às regiões do Estado e a situação que elas se encontram. No gráfico à sua esquerda, você vai ver que na semana passada, no dia 15/1, nós tínhamos várias cidades, várias regiões no laranja, algumas no amarelo e uma no vermelho. Hoje nós estamos com 78% da população do estado no laranja e 22% da população no vermelho. Em relação às regiões, 10 estão no laranja e 7 no vermelho. Queria dizer por que está todo mundo ali no laranja, quem não estiver no vermelho. Porque o Estado hoje anunciou que ninguém estará no amarelo neste período das próximas semanas, até a próxima avaliação. Ou seja, houve uma restrição de todos os estados, de todas as regiões. Algumas migraram para o vermelho, que estão com índice para isso. Gostaria de repetir aqui que isso é uma tragédia anunciada. Nós sabíamos, e nessas lives que fizemos antes, que todo mundo cuidasse demais do final de ano, das festas de finais de ano. Por quê? Porque a aglomeração familiar
a festa onde você não conhece, vocês se lembram repetidamente falando aqui. E o que está acontecendo é justamente isso. Eu sempre falei para vocês, a partir do segunda quinzena de janeiro e o mês de fevereiro, se não houver um cuidado adequado, isso vai piorar. Então, é o que a gente está vendo. Eu gostaria do próximo slide mostrar para vocês que também houve um endurecimento das regras, das restrições no estado de São Paulo. Uma delas foi que, para você ir para a fase vermelha, você tinha que atingir 80% da ocupação, a região tinha que atingir 80% de ocupação de leitos de UTI. Atualmente, isso caiu para 75%, ou seja, 5% a menos do que na anterior. Nós estamos hoje variando entre 72% e 75%. Nós estamos muito próximos do máximo permitido para a fase laranja. Como a Andréia colocou bem, existe uma estabilidade hoje provisória, nós não sabemos se é definitiva, isso pode voltar a crescer, mas nesses últimos 7 dias ocorreu uma estabilidade do número de internados. Isso quer dizer alguma coisa? Sim, que está refletindo o nosso momento. Porém, ela mostrou também que casos novos tiveram muito dias atrás. Então, essa taxa de internados pode voltar a crescer. Tá? Isso é fundamental que todo mundo entenda. Aquilo que eu falo, leve, moderado, grave, UTI e óbito. Então, é uma sequência que nós temos que prestar atenção não só na ocupação. Eu tenho que prestar atenção no todo. Outra coisa, como eu falei ali atrás, até dia 8/2, nenhuma regional estará na fase amarela. A melhor classificação que você pode ter neste momento é o laranja. O que muda nessa fase que nós estamos? Que entre 20 horas da noite e 6 horas, todos os dias da semana, todas as regiões estarão na fase vermelha. Todas as regiões, sem exceção. Aquela que estiver no laranja, no período das 8 da noite às 6 da manhã, ela entra na vermelha. Tá certo? Isso é uma das coisas importantes. Todo sábado, domingo e feriado, ela entra para a fase vermelha. Todas as regiões do estado de São Paulo. Então, é fundamental que vocês entendam que nós estamos na laranja, mas pelo período noturno, finais de semana e feriados, nós estaremos todo o estado na fase vermelha. Próximo. Queria mudar agora para falar um pouco da vacinação. Ontem foi o primeiro dia, né? Anteontem chegou a vacina, ontem foi o primeiro dia de vacinação. Então, nós estamos eu gostaria que todo mundo entendesse isso. Existe uma regra, existe uma norma determinada pelo Estado e pelo Ministério para as fases conforme forem chegando a vacina. Esta primeira fase foi da frente, o pessoal que está à frente do combate à Covid. Isso é fundamental que todo mundo entenda. Existe várias postagens que me mandam de algumas cidades que estão fazendo vacina em quem não está na frente da Covid. Eu quero dizer que com essas cidades, desculpe a palavra, eu não tenho nada com isso, se eles estão desobedecendo. O Ministério Público provavelmente vai agir. Eu quero dizer que São José do Rio Preto cumpre a lista, arrisca o que está sendo feito. Nenhuma pessoa do comitê foi vacinada. Nenhuma pessoa da Secretaria de Saúde
que consta com mais de 300 pessoas em a sua sede, foi vacinada. Então, nós estamos cortando a própria carne, claro. Por quê? Porque existe uma regra e essa regra é fundamental. Então, no primeiro dia de vacinação, nós vacinamos 1.505 pessoas, que incluíram os hospitais que atendem Covid na cidade. Eles são Santa Casa, Alsta, Beneficência Portuguesa, Santa Helena, Unimed, que é a emergência Covid, unidades básicas e UPAs respiratórias. Então, esses foram que foram feitos ontem. Hoje, que é o dia de hoje, nós pretendemos terminar todos esses hospitais, completando, então, 3.000 pessoas vacinadas que estão à frente da Covid. Nós já preparamos a segunda etapa, porque não é só esse pessoal que está à frente da Covid. Existe uma diferença muito grande que todo mundo deve entender. Eu tenho mais de 100 pedidos aqui de algumas instituições pedindo para ser vacinada. Mais de 100 no meu WhatsApp. Mas eu quero dizer que nós vamos seguir à risca, porque nós concordamos que as prioridades são os que estão na frente Covid. Então, e também as determinações do Estado para os institucionalizados. Então, a partir de segunda-feira, qual que será a nossa segunda etapa? Idosos e deficientes institucionalizados, que são cerca de 1.100 hoje. Profissionais de laboratório de coleta e análise de Covid-19. Não são todos os laboratórios, só os que fazem Covid-19. Serviço diagnósticos de imagem, tomografia, raio-x e assim por diante, que fazem Covid. Remoções de pacientes com Covid-19. A maioria das instituições cataram um determinado veículo ou dois e falou assim, isso vai transportar Covid. Aquelas pessoas que trabalham ali naqueles veículos, eles serão vacinados. Os demais que não transportam Covid, não. O Hospital Bezerra de Menezes, que tem uma ala Covid, onde atende todos institucionalizados Covid. E profissionais de hemodiálise. Vocês sabem que a diálise é um importante tratamento na insuficiência renal e esse pessoal é imunodeprimido e ele tem que transportar, tendo Covid ou não. Porque se ele não transportar o indivíduo com Covid, o indivíduo vai a óbito por insuficiência renal. Então, tendo ou não Covid, ele tem que ser transportado. Então, esses profissionais de hemodiálise, que trabalham com hemodiálise, que instalam hemodiálise, estão à frente da Covid e serão vacinados. Eu gostaria ainda de falar para vocês como que se priorizam os profissionais para saber se ele está à frente da Covid ou não. E por que foi uma determinação, foi um pensamento comum, inclusive do Ministério da Saúde e da Secretaria do Estado de São Paulo, de que os trabalhadores primeiros a ser vacinados tinham que ser da frente Covid. Por quê? Porque é a nossa força de trabalho. A Andréia colocou agora. Se eu perco um funcionário, ele fica 14 dias afastados. Ele deixa de cuidar de pessoas. E isso, claro que prejudica muita gente. Essas pessoas que estão, e eu agradeço muito, todos eles que não mediram esforços para estar ali na frente. Não é por dó deles, não é porque eles merecem, porque eles têm maior exposição.
ele está trabalhando com o paciente Covid, sabidamente Covid, o dia inteiro. Aí vem várias outras instituições pedindo para colocar como frente Covid. Não atende Covid. Ele pode vir ter contato com um paciente Covid, mas ele não sabe se aquele paciente tem ou não Covid. Obviamente, aquele que tem o contato com quem tem Covid o dia todo, ele tem que ser priorizado. Recebemos até algumas mensagens, uma falta de educação monstro, né? Então, eu vou dar alguns exemplos. Vocês não acham que a secretaria, o ministério, acha que, por exemplo, dentista, por exemplo, endoscopista, anestesista, otorrinolaringologista, pneumologista, esses indivíduos não estão expostos? Claro que estão. Claro que estão. Eles podem, obviamente, contrair a doença. Mas nós temos 7.800 doses, pessoal. Ou seja, a gente tem que fazer as prioridades de quem está à frente, não aquele que ainda corre um risco ou não. Então, é por isso que a frente Covid foi. Se a gente vacinar todo mundo que se expõe, por exemplo, casualmente, só de dentista nós temos 1.000 e poucos, quase 1.500 em São José do Rio Preto, que é uma categoria que se expõe, a gente sabe disso. Endoscopista. Então, pessoal, não é nós que determinamos. Isso veio de cima para baixo. E volto a afirmar, se alguém está fazendo errado, esse alguém não é a Secretaria de Saúde de São José do Rio Preto. Aqui não haverá carteirada. Aqui haverá o respeito aos trabalhadores que estão à frente da Covid. E uma notícia que eu gostaria de dar para vocês é que na segunda-feira nós abriremos 20 leitos de suporte respiratório na unidade Fraternidade, onde provavelmente nós poderemos dar um pouco de respiro à nossa ocupação. Esses 20 leitos são fundamentais e abrimos 20 leitos a semana passada para enfermaria. Aí será suporte respiratório, ou seja, o paciente grave vai ficar aí. Então, isso também é um investimento muito importante para a saúde de Rio Preto, no sentido de combater a Covid-19. Muito obrigado a todos. Muito obrigada, secretário, Andréia, a secretária de Educação também, Fabiana Zanqueta. Então, nós vamos agora às perguntas da imprensa, que serão respondidas pelo secretário de Saúde, o Dr. Aldenis Borim. Bom, a primeira pergunta do Rodrigo Carraro, da Rádio CBN, que diz: o comitê pretende ampliar a fiscalização para coibir eventuais descumprimentos de serviços não essenciais aos fins de semana e após as 8 horas da noite, de segunda a sexta, como foi determinado pelo Estado a partir da semana que vem? Como isso irá acontecer? Olha, nós vamos trabalhar com a nossa força máxima de trabalho. O que a gente tiver, nós faremos. Nós temos, infelizmente, interditado alguns bares que, em desrespeito, continuaram a funcionar. Se eu não me engano, ao todo já foram interditados 16. Nós temos atuado muito atentamente em todos os setores, e cada vez que você atua, reclama: só a gente que vocês veem, não vê outra coisa. Não, nós não temos nenhuma preferência para esse ou para aquele. Houve a denúncia, ou o fiscal viu, ele tem que autuar e ele tem que interditar. Nós pretendemos continuarmos no mesmo ritmo, porque nós estamos com a nossa capacidade máxima de trabalho. Não são só os médicos, os enfermeiros ou quem está à frente da Covid que está cansado. O pessoal da vigilância
os fiscais de postura também têm trabalhado intensamente, finais de semana, madrugada, a Guarda Municipal, as forças todas têm trabalhado insistentemente o tempo todo. Então, nossa capacidade máxima será colocada em trabalho. Bom, o Rodrigo tem uma outra pergunta agora em relação aos leitos. Além desses leitos de UTI que vão ser abertos a partir da próxima segunda-feira, a Secretaria de Saúde pretende ampliar mais leitos a fim de garantir a assistência à população e, ao mesmo tempo, fazer a região avançar de volta para a fase amarela? Olha, Rio Preto, como fez até agora, não deixou um paciente sem tratamento. E nós pretendemos continuar assim. Não deixar ninguém sem tratamento, ou seja, de diagnóstico e depois, se necessário, na internação, no monitoramento, nós pretendemos continuar assim. Vamos, como fizemos agora, observamos que estava aumentando o número de casos, nos preparamos e abrimos 40 leitos em uma semana. Por quê? Porque nós estávamos preparados. Abriu Fraternidade segunda-feira, nós já estamos nos preparando e vendo locais e insumos e pessoal para ampliação. Então, claro, nós temos planejamento para, se necessário, abrirmos mais leitos. A gente tem a última pergunta da repórter Madeline Boer, também da Rádio CBN, quer saber sobre vacina. Ela diz que as vacinas da Oxford que chegaram ao Brasil, se já há alguma sinalização para que Rio Preto tenha acesso a essas doses da Oxford. E alguma ideia de quantas seriam e aí, se sim, como será feita a aplicação, sendo que especialistas não recomendam a vacinação de imunizantes diferentes e aqui a vacina do Butantan foi a que começou a ser aplicada. Bom, inicialmente nós não recebemos nada, nenhuma sinalização de que a vacina Oxford virá para São José do Rio Preto. Nenhuma sinalização, nem se virá ou não, muito menos quantitativo. Então, nós não temos informações ainda nenhuma sobre essa vacina para São José do Rio Preto. Também concordo com ela, existe uma recomendação de você não fazer um tipo de vacina numa primeira etapa e depois, na segunda dose, outro tipo de vacina. Então, eu acredito que Rio Preto deve continuar, pelo menos no momento, com a do Butantan. Eu acredito nisso. Não estou dizendo isso com certeza, mas acredito nessa possibilidade, porque foi essa que nós recebemos. Podemos, obviamente, vir a receber Oxford, mas aquela pessoa que recebeu a primeira dose da Oxford receberá a segunda Oxford. Mais alguma coisa aí dentro dessa pergunta? Não, só isso mesmo. Muito obrigado a todos. Bom, então nós agradecemos a presença do secretário de Saúde, Aldenis Borim, pelos esclarecimentos, também da gerente da Vigilância Epidemiológica de Rio Preto, Andréia Negri, e também da secretária municipal de Educação, Fabiana Zanquita. Nós encerramos aqui a nossa transmissão e estaremos de volta na próxima sexta-feira, às 15h30 da tarde. Um ótimo fim de semana e até lá.